paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Hoje nós estamos aqui na cidade de Curitiba para mais um podcast. E hoje o nosso convidado é o nosso querido irmão Udo Ferrari, o hacker de cérebros. Udo Ferrari, hacker de cérebros, cristão, treinador de desenvolvimento humano, com certificado internacional pelo Instituto Lyoman. Aprendeu com grandes nomes do coaching nacional, como Paulo Vieira e José Roberto Marques, e desenvolveu um método próprio de reprogramação mental através do hábito, com fundamento bíblico, chamado R12. Iniciou há 18 anos e já impactou mais de 100 mil pessoas em eventos presenciais em todas as regiões do Brasil, com temas como motivação, autoestima e desenvolvimento profissional. Mas, após uma direção de Deus, recomeçou e passou os últimos 3 anos estudando os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas da história da humanidade e descobriu a fórmula para qualquer pessoa instalar os mesmos hábitos e poderem também fazerem coisas extraordinárias. O método R12 está sendo lançado e foi fundamentado no seu livro chamado O Algoritmo do Hábito, o método para você reprogramar sua mente instalando no cérebro os melhores hábitos do mundo. Livro em fase de publicação. Previsão de entrega em agosto. E hoje, ele é o nosso convidado especial no podcast A Hora da Profecia, com o pastor Carlos Cardoso. Maravilha, hein? Com uma apresentação dessa, hein, Hudson? Seja bem-vindo. Pode cumprimentar os nossos irmãos. Obrigado, graça e paz aí para todo mundo. Pastor Carlos, obrigado pela oportunidade. E obrigado a todos aí que estão participando. Que seja uma tarde abençoada, que todos possam receber muitas informações para gerar uma transformação aí de uma vez por todas na tua vida. Glória a Deus. A gente está vivendo num mundo, né, Udi, de uma sobrecarga de informação. Eu acho que já extrapolou todos os limites, né? Eu não sei até que ponto a gente vai chegar, mas hoje a gente já acorda. Hoje, por exemplo, eu acordei com uma informação já, e ali você já começa a se sobrecarregar muito rápido, né? E a gente sabe que a gente vai falar sobre esse assunto mais à frente, né? Que eu creio que vai ser de suma importância, mas eu gostaria que relatasse para nós um pouco da sua história, seu testemunho, e o que levou você a estudar a mente, a programação de mente, ou hackear a mente. Certo, isso é muito importante. Antes de dar toda a explicação, deixa eu só fundamentar uma coisa que é muito importante. Tem muitas pessoas que elas entendem que não é possível você hackear a mente do ser humano, certo? De uma forma científica, ainda não. Porém, o que seria você hackear a mente de uma pessoa? Seria você conseguir a atenção dela. Quando você consegue a atenção dessa pessoa, você consegue plantar uma nova informação lá dentro. Então, você gerou uma transformação no cérebro da pessoa de uma forma emocional. Então, esse é o hackear do cérebro. Então, o fato de hackear o cérebro humano não significa, às vezes, a pessoa tem aquela imagem daquele filme de ficção científica, aquela coisa de... Não é isso. É hackear com a mensagem, com a palavra. Você toca o coração, porque se eu conseguir a tua atenção, isso... aí eu estou hackeando o teu cérebro. Quando eu conseguir a tua atenção, eu hackeei seu cérebro. Aí eu vou lá e vou implantar dentro do seu cérebro uma mensagem. E essa mensagem é a palavra. Eu acho interessante que, na realidade, Hudson, nós somos totalmente programados, né? Sim. Nós somos totalmente programados desde quando nós nascemos. Sim. Então, isso é psicológico, né? Tudo que a gente aprende, Sim. Por exemplo, questão de pai, mãe, escola, amigo, influencia no nosso conhecimento. Então, a gente vai herdando hábitos, a gente vai herdando formas de falar, de agir, e tudo isso está dentro do nosso inconsciente, né? Sim.
E essa tua introdução foi interessante, porque quando você consegue a atenção de uma pessoa e consegue direcionar essa pessoa para um outro caminho, você pode trilhar e provar o que você não provou ainda. Você pode fazer coisas que você nunca fez. É interessante essa questão. Aí automaticamente você acabou hackeando a mente da pessoa. Quando você prega, você hackeia o cérebro daquela pessoa que está aberta a receber a palavra. Está ali te ouvindo e prestando Porque toda o atenção. cérebro é um sistema, como você colocou, que ele foi programado desde criança. Então é um sistema fechado, certo? Sim. Só ele o nasce virgem, né? Como um HD virgem que você vai... Exatamente. Só o programador que tem acesso a ele. O programador tem acesso, mas as outras pessoas não. Então o que acontece? Esse sistema fechado, para você acessá-lo, você precisa da atenção da pessoa. Quando ela te dá atenção, ela abre o coração dela. Quando ela abre o coração, você tem a possibilidade de colocar um novo código lá dentro. Quando você coloca esse novo script, né? Novo script da programação, quando você coloca esse novo código ali dentro, aquilo se transforma. Então, esse é o ponto exato que a gente trabalha. A gente trabalha num aspecto de fazer com que a pessoa primeiro identifique, que ela entenda aquilo que ela precisa melhorar, aquilo que ela precisa mudar. Porque ao longo da vida, nós vamos adquirindo hábitos. Todas as pessoas, 100% das pessoas são movidas por hábito. O fundamento principal que eu trago é que existe uma pesquisa americana que 40% de todas as nossas ações diárias são hábitos. Quando você instala um hábito, você nunca mais vai pensar sobre ele. Você está sentado na cadeira agora, né, Pastor Carlos? Por um momento, sinta o teu corpo tocando na cadeira. A tua perna, as tuas costas encostando aqui no encosto. Certo? Agora que eu te chamei a atenção, você começou a sentir. Só que se eu não falo... automático aqui, sem nem perceber. Exatamente. Se a gente não tivesse tocado nesse assunto, tivesse estimulado a pensar dessa forma, o que ia acontecer? Provavelmente você passaria toda a tua vida sem sentir o teu corpo sentado numa cadeira. Isso é só um exemplo simples. Aqui prático. Mas bem prático. Só que isso acontece na nossa vida com várias outras situações. Por que tem pessoa que bebe a vida inteira? É hábito. Por que tem pessoa que fuma a vida inteira? Pra aquilo ali, não estou questionando, não estou julgando nem questionando o hábito da pessoa. Meu ponto não é questionar nem julgar, nem dependente do que a pessoa faz. Né? É totalmente o contrário disso, na verdade. Só que é chamar a atenção para a pessoa entender e ela tomar a decisão do que ela deve ou não fazer. Uma decisão pensada, uma decisão que ela calculou aquilo. Porque os hábitos, a maioria dos hábitos, eles são instalados de forma automática, a pessoa nem percebe. Ela nem percebe. Então, por exemplo, a gente acorda pela manhã, penteia o cabelo. Você não precisa ficar pensando cada passada que você vai dar do pente no cabelo. Vai escovar os dentes, você não precisa pensar cada vez que tua mão gira ali para escovar os dentes. Você vai calçar os sapatos, você não precisa... você simplesmente calça. Tem pessoas que começam pelo lado esquerdo, outros pelo lado direito, sempre igual. Mas você não sabe por que você começou isso. Um dia você começou e você não sabe por quê. Você me fez lembrar, cortando o meu instrutor de autoescola. O instrutor de autoescola falou algo que é real. Falou, se você tem um trajeto de casa para o trabalho para casa, ele falou, faça rotas diferentes. Sim. Porque teu cérebro, ele vai calcificar aquele trajeto. E é isso que gera batida. Ele falou, porque você está tão acostumado no automático... Sim. Que o teu cérebro ele fica focado numa questão só e não vê o que está acontecendo na volta. Então ele falou, entra à direita, entre na sua casa por outro caminho, para que você não fique com o cérebro calcificado. E é uma realidade. E tem muita gente, eu já fiz esse teste até em live, eu falei, quantas vezes você saiu para ir para um lugar e você acabou indo para o trabalho? Sim. Aí um monte de gente apareceu. Que aquele costume de sair naquele horário que não era pro trabalho,
fez com que a pessoa pegasse e fosse direto pro... Por quê? Porque é aquele hábito de todo dia fazer a mesma coisa. Mas, Hudson, o que eu sei que você tem um testemunho, uma história de vida que te levou a essa mudança, né? Porque Sim. O QI que você tem, o conhecimento que você tem, você teve que mudar os hábitos e o que te Sim. levou a estudar isso? A mudança de hábito, a primeira coisa que precisa para mudar é você tomar consciência que precisa mudar. Ninguém consegue mudar uma coisa que não sabe que precisa mudar. Não Isso tem é como. interessante. Não tem como. E para você mudar, existem várias formas. Não é que existe uma fórmula mágica que vai fazer a pessoa mudar. No meu caso, foi justamente o que aconteceu com a minha vida. O rumo que eu levei, que eu deixei ela... Deixa eu só abaixar. Tem como abaixar um pouquinho aqui? Aí, um pouquinho mais. Aí, acho que agora deu retorno. Sim. Aí. Então, o que acontece? Eu precisei ter um forte impacto emocional para gerar essa transformação em mim. O forte impacto emocional, ele é capaz da pessoa, por exemplo, estar nessa live e, de repente, algo tocar nela e, de um dia para o outro, ela se transforma. De uma hora para outra. No exato minuto, ela levanta e faz. Isso acontece. Acontece muito. Eu estava mentorando uma pessoa essa semana passada, na verdade, e aí eu falei para ela assim, qual é o hábito que você quer adquirir? Aí ela falou para mim que ela sempre teve uma vida saudável, ela sempre praticou esportes, sempre foi ativa, nunca foi sedentária, mas de um tempo para cá ela estava simplesmente sem fazer absolutamente nada. E aí, sem saber, eu falei para ela, pega um tênis. Eu não sabia qual era o tênis. Mas ela só esticou a mão assim, ó. Daí do lado tinha uma caixa com tênis novo. Eu não sabia que estava lá, claro. Ela puxou o tênis novo, ela falou assim, olha, esse aqui é um tênis que eu comprei já tem alguns dias e eu ainda não tinha tomado a coragem de pôr no pé. Na verdade, eu pedi para ela pôr um tênis. Ela foi lá e estava ali justo certinho o que era para ela fazer. Ela pegou aquele tênis, falei, agora coloque no pé. Ela foi lá e colocou no pé. Falei, marca um horário para você sair. Às 16 horas você vai sair caminhar. Hoje, ainda. Aí ela foi. Às 16 horas saiu caminhar. Depois do dia seguinte, de novo, e levou a sobrinha dela que estava na casa dela. E agora, antes de ontem, ela mandou um vídeo para mim, correu 5 km da maratona em Belo Horizonte. Então, o que acontece? É a decisão que a pessoa tomou. Mas precisou de um forte impacto. Precisou, né, de ter um estímulo. E isso aconteceu comigo de uma forma que não é muito comum da forma que aconteceu, mas não é o único caso, né? Devem ter milhares e milhares e milhares de casos parecidos. Mas da minha forma foi algo espiritual, algo sobrenatural que aconteceu. Então, só para eu explicar, não vou conseguir me aprofundar muito, porque se eu ficar dando testemunho aqui, a gente vai ficar uma semana aqui dando testemunho, mas eu vou resumir para vocês o que aconteceu. Eu, ali com 21 anos de idade, eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Eu conheço todas as regiões do Brasil. Conheço quase todos os estados. O Brasil tem 5 mil e poucos municípios. Isso. Conheço 20% do município dos municípios eu conheço. Mais de 1.000. E não fiquei hospedado em todos. Mas eu passei por esses lugares, né? Então, o que acontece? Até se alguém estiver assistindo e quiser mandar o nome da tua cidade, eu já digo se eu passei ou não. Daqui a pouco a gente lê. Se eu conheço ou não. Eu sempre faço isso porque eu gosto de... É bom, né? A pessoa fala, eu sou aqui... do interior de São Paulo, de Hortolândia, eu sou de Minas Gerais, eu sou do Nordeste, eu sou do Norte do país, qualquer região, já fui para todas, né? Vamos ver se eu conheço a cidade que você mora. Mas aí o que acontece? Eu passei anos viajando, ministrando palestras, realizando eventos presenciais, incentivando a qualificação profissional, fiz campanhas para as grandes marcas do Brasil inteiro, de treinamentos profissionalizantes, de escola de idiomas, enfim. Esse foi um processo
que ele começou bem cedo. Eu com 21 anos eu já viajava, já tinha, né? E aí eu fiz por muitos anos esse trabalho. Eu comecei trabalhando para uma empresa, aí depois eu fui trabalhar, saí dessa empresa para ir trabalhar sozinho, para empreender. Depois que eu comecei a empreender, eu contratei pessoas para trabalhar, treinei outras pessoas para fazer. E a gente passou ali mais de 50 consultores que atendiam o Brasil inteiro. Então aquele trabalho que eu fazia no começo, eu treinei pessoas para fazer, né? E assim cresci, atendi muitos clientes, fui para vários lugares e consegui chegar assim no nível que me dava uma certa satisfação, certo? E aí a gente realizava muita campanha dentro de escola pública e teve um ano, exatamente um ano, eu não sei se é 2010, 2012, é porque foi gradativo assim o processo, sabe? E teve um ano que o governo federal assinou um decreto e proibindo todo tipo de atividade comercial dentro de escola pública. Então ali foi afunilando. Não foi de um dia para o outro, né? Levou anos para isso acontecer, para o processo chegar no estágio final do funil, mas foi afunilando. Então aquilo que para mim era algo que eu me gloriava, que eu achava... Foi acabando. Foi acabando. Imagine você que você é um feirante, você só vendeu fruta na feira a vida inteira. Aí de um dia para outro a prefeitura fala, não vai ter mais um ponto. Vamos fechar isso aí. Aí você, putz, o que eu vou fazer? O que vai acontecer na minha vida? Não é? E aí foi, gradativamente eu fui perdendo tudo. Do jeito que eu construí, eu perdi. Foi gradativo. Fui perdendo tudo. Tudo. O processo foi, eu estou resumindo aqui, mas foi um processo complicado. Chegamos no ponto onde eu perdi tudo, literalmente. Eu fiquei com o celular e com a minha carteira, que foi as duas coisas que eu tinha. E aí eu fui morar na rua, fiquei na rua, em situação de rua por muito tempo. E ali, naquela situação, eu não sei quem já viveu nessa situação, só que só existe uma forma de você sair desse lugar. Só existe uma forma, não tem outra. A única pessoa que pode te tirar dali é Jesus. Você não consegue sair, você não tem força para sair sozinho. Sim. Porque o negócio vai massacrar, é avassalador, massacra você. Você não tem força. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que está alcoolizada, que está no estágio da bebedeira, que ela não consegue nem se levantar direito, né? Não consegue caminhar, e chegar para essa pessoa e falar assim, olha, caminha direito, levanta, anda reto. Essa pessoa não vai conseguir. Né? Você chegar para uma pessoa que bebeu a noite inteira, aí se você chegar para ela e falar, caminha reto, anda aqui em linha reta, ela não vai conseguir, porque aquilo é mais forte que ela. Então o que aconteceu? Foi dentro desse processo que eu passei, tinha uma esperança dentro de mim, tinha uma esperança, aí que eu comecei a entender, hoje eu entendo porque que se você tiver a fé, ainda que seja o tamanho de um grão de mostarda, você fala para um monte, se joga no mar, vai para lá, ele vai. Aí eu entendi que realmente eu não tinha uma fé grande naquele momento, assim, que eu possa falar assim, nossa, eu era o homem da fé. Não era. Era uma faísca, era uma faísca, não era nem uma chama, era uma faísca dentro, assim, ó, pequenininha, que dizia assim, e se aqui não é o teu lugar, você não vai ficar para sempre aqui. E aquilo me acalmava. Eu ficava tranquilo, falava assim, meu Deus do céu, eu vou sair daqui. Eu tinha certeza que eu ia sair. Mesmo que não fosse aquela coisa fervorosa, poderosa ali que eu pudesse falar, mas era algo que, ainda que fosse pequeno, eu tinha certeza que eu ia conseguir sair. E aí o que aconteceu? Eu cheguei e falei assim, passei muito sofrimento, assim. Inverno, dormindo na rua, quase entrava em colapso, né? Tinha um desespero. Aí não aguentava, passava fome, ficava sem tomar banho, essas coisas não era, sabe? Eu falava isso aqui, eu não fui criado para isso. Eu sabia que eu estava no lugar errado. E quantas vezes a pessoa está no lugar e está no lugar errado, né? Não sei quem está me ouvindo aí, mas se estiver no lugar errado, você sabe que o lugar não é para você. E quando você está no lugar errado, você tem certeza que aquilo não é para você.
Você fala, eu não devia estar aqui. Eu não conheço nenhuma pessoa que estava no lugar errado que falou, não, esse aqui é meu lugar. Não, ela sabe que aquele lugar não é para ela. Ela sente, Deus avisa, Deus toca, de alguma forma a pessoa sabe. Não existe desavisado. De alguma forma você foi avisado. Mesmo que seja por poucos sinais que você não aprendeu a interpretar. A percepção. Inclusive, esse é meu próximo livro. Anota aí que nós vamos falar sobre ele lá para frente. Percepção, a capacidade de você perceber as coisas. Se você desenvolver a percepção, você consegue desenvolver coisas extraordinárias. Tem um senhor no interior do estado que ele tem muita coisa, tem fazenda, tem uma rede de supermercado. E ele estudou até a 3ª série, 4ª série. Mas ele nunca estudou economia, nunca estudou administração. Mas ele tem um negócio chamado percepção. Ele percebe como atender os clientes, ele percebe como trabalhar com o dinheiro dele, ele percebe como trabalhar, fazer o negócio dele crescer. Então isso a gente vai... Mas é só, entendeu? Mas a gente recebe essas informações. A gente só não faz porque a gente está com o nosso coração fechado. Abre teu coração, meus amigos. Abre teu coração que você vai ver. Quando você abre o coração, você vê coisa que você não conseguia ver de jeito nenhum. Cai a escama, né? Cai a escama dos olhos. Então ali foi esse ponto que eu cheguei. E aí eu falei uma frase só, pastor. Falei uma frase só, né? Não foi nem uma oração, foi só um pedido, mas foi do... É que Deus, ele trabalha com o coração, né, pessoa, né? Não adianta, você pode falar o que você quiser. Deus está perscrutando teu coração, ele está ouvindo o que está lá dentro, que nem você mesmo sabe. E aí eu só falei assim, Deus, me tira daqui. Só falei isso, ó. 3 dias depois eu já estava no lugar a 20 quilômetros dali, que eu fui conduzido, fui impelido pelo Espírito aí, um local 20 quilômetros dali, que eu cheguei, a pessoa me conhecia e falou assim para mim, Hudson, entra aqui e faz o teu... entra aqui, pode ficar aqui, arruma a tua cama, dorme aqui, tem espaço para você aqui, e daqui você vai construir a tua vida, vai reconstruir tudo de novo. E ali... É uma oportunidade. Isso mesmo, ali foi o ponto principal que eu cheguei. E aí... não querendo te cortar para continuar, eu também tive momentos da minha vida que morei em rua, e essa parte do seu testemunho é muito forte. Eu também acredito, a gente vê, hoje eu prego isso, para você continuar seu testemunho, mas só para os irmãos entenderem, tem dia que eu falo que muitas das vezes você vê mais Deus numa Cracolândia do que muitas das vezes dentro do sistema religioso, porque a rua, ela gera vínculos, né? Por mais que muitas vezes o cara é desprezado, a maioria dos moradores de rua homem é porque perdeu família, perdeu esposa, perdeu... E ali o que você vê muitas das vezes é um vínculo que é o abraço, o cara foi lá, comprou uma cachaça, divide a cachaça, comprou drogas, vai lá e dá droga, e o cara vai lá e consegue uma marmita, não consegue comer sozinho, ele vai dividir essa marmita, né? Ele consegue não ter só para ele, né? E ao mesmo tempo existe aquela loucura de rua. E essa questão, assim, eu digo que a rua, para quem já foi para a rua, é pior do que droga. Porque tem gente que consegue ficar sem usar droga, mas não consegue ficar sem sair da rua. Eu conheci pessoas assim na rua, que não usam droga, mas não consegue sair daquele vínculo. Aqui em Curitiba mesmo, no centro de Curitiba, tem um rapaz ali que o pai dele é militar, paga pensão para ele, dormir na pensão, para ele ter roupa, café. Se chega na rua, ele está na rua e ele dorme na rua e vive na rua. Quer dizer, o pai dele paga para ele um lugar, para ele ter um lugar onde colocar a cabeça. Sim. Mas ele é o hábito, né? Ele ficou naquele ambiente ali. E é aí que vem o ponto forte do que você falou, como eu acredito. Porque para arrancar as pessoas desse lugar, é só uma obra de Deus mesmo. É só quem pode libertar mesmo, que é Jesus. Só quem pode libertar. Então eu vejo que... E existem esses fenômenos sobrenaturais, que é o que você falou. Deus, me tira daqui, e de repente você andou 20 quilômetros e estava lá teu quarto preparado para uma mudança de vida. E isso é sobrenatural. Pode continuar. E essa parte que você falou que o pai do rapaz paga para ele ter um lugar para dormir, e ele não quer ficar na rua, né?
Já parou pra pensar que tem gente que o pai já pagou pra ter uma pessoa e a pessoa prefere ficar na rua? O pai celestial? Isso. E a pessoa Nossa, a prefere pensão ficar já tá paga. É verdade. A pessoa tá com a pensão paga e não sabe. Tá lá verdade. sofrendo, abraçado em um monte de sofrimento, um monte de tristeza, abraçado em um monte de pecado, um monte de coisa. Pecado que ela poderia não ter, que ela, por causa do hábito, ela tem, e ela mantém isso sem saber. Que o hábito, o ponto principal do hábito é que a pessoa faz depois de um tempo e aquilo é automático e ela faz sem pensar nunca mais naquilo. Porque o hábito é o seguinte, o hábito, o cérebro ele tem uma necessidade de economizar energia. A gente precisa economizar energia. Automático. Porque se não automatizar os processos, Sim. ele gasta muita energia. Aí a vida seria completamente diferente. Então, para economizar energia, o cérebro automatiza o processo. Para automatizar o processo, ele cria o hábito em você. Tá tudo certo, é pela sobrevivência, mas o problema é quando você automatiza coisa ruim na tua vida. Hábitos horríveis. Hábitos horríveis, você vai repetir o resto da tua vida sem nem pensar o porquê. 40% das nossas ações diárias são hábitos, certo? Isso significa que quase tudo que você faz sem nem pensar por que você faz. Por causa de uma programação velha, ultrapassada, que está rodando na tua cabeça, que você nem sabe quando que você instalou, nem porquê, e isso aí está dominando a tua vida. Tá Você está tomando as decisões baseadas na programação antiga. Medo, trauma, Sim. pecados de estimação. Os pecadinhos bons que a pessoa fala, né? Lembra aqueles computador antigo de tubo branco assim? Sim. Que tinha o MS-DOS, os primeiros que tinha. Pense comigo. Nos dias de hoje, eu e você usando aqui agora um computador daquele. É isso que a pessoa está fazendo na casa dela, na vida dela, no dia a dia dela. Ela está usando a programação ultrapassada, velha, arcaica dos dias de hoje. Está na hora de se reprogramar. Está na hora de você transformar isso. Trazer. Isso aí é bíblico, né? Você precisa renovar a sua mente para que experimenteis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não renovar a tua mente, você não vai experimentar isso. Você vai ficar sempre na margem. Vai ficar sempre na margem. E aí a pessoa, o ponto... Isso, que você, ali, a hora que o rapaz te deu o pause e diz, agora você vai recomeçar. Aí tem gente que fala assim, tá, mas por que você não foi pra tua casa? Por que você não foi pra tua mãe, pra tua família? Meu pai morreu quando eu tinha acho que uns 4 anos de idade. A minha mãe, quando eu era adolescente, ela foi morar em outra cidade e aí eu fiquei sozinho, certo? Fiquei por 15 anos, aí que é o negócio, aí que é o sobrenatural, aí que quando toca, que daí você começa a entender tudo. Aí eu fiquei por 15 anos morando longe dela. Não que a gente se falava todo dia, praticamente. Pra gente se ver era lá uma vez, 2 vezes no ano, né? Não era uma coisa tão frequente assim, a gente sempre se falava e tal, mas a gente morava separado por 15 anos. 15 anos morando separado, certo? Isso antes de eu chegar nessa situação. Né? Até porque se você tem uma mãe, a mãe nunca abandona, né? A mãe nunca vai. Eu ia voltar, eu tenho certeza que eu ia bater na porta e ela me recolher do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Aí, e ainda que a mãe abandone, Deus não vai abandonar. Imagine, né? Se nem a mãe abandona. Aí, o que aconteceu? 15 anos morando longe dela. Por 15 anos é uma vida, né? E aí, teve uma semana que eu agendei um trabalho com uma faculdade. Adivinha onde? Na cidade. Na cidade que ela morava. E eu agendei o trabalho com a faculdade para realizar uma campanha de marketing educacional. E essa campanha eu realizava no Brasil inteiro. Pense, você realiza um trabalho no Brasil inteiro. Qual é a chance de você agendar na cidade da tua mãe? É baixíssima. Só aí já é um obstáculo gigante, humanamente falando. Para você conseguir um cliente na cidade que tua mãe mora, no meio de 5.000 e poucos municípios, aí o que aconteceu? Eu agendei o trabalho e fui. Cheguei na segunda-feira. Aí eu não fui pro hotel, né? Tinha um companheiro de trabalho comigo, ele foi pro hotel, eu fui pra casa da minha mãe. Passei segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Acordei 5 e pouco da manhã,
Acho que não, foi mais tarde. Hoje eu acordo mais cedo, mas era umas 6 horas, 6 e pouco. Aí levantei e fui pro banheiro tomar um banho. Aí tava tomando banho assim, escutei uma batida na porta. E minha mãe era uma pessoa muito educada, muito polida assim. Aprendi muita coisa, muita coisa. Aí já me toquei que essa não era uma batida normal da minha mãe. Eu falei, minha mãe não ia bater na porta desse jeito, sabe? Assim, uma batida brusca, né, na porta. Aí no que eu saí, assim, eu vi ela tava tentando colocar a roupa, que ela tava tentando colocar a roupa, não deu tempo. E aí ela sentou no braço do sofá, ela só falou uma palavra, assim. Ela falou, uma frase, né? Ela falou, Hudson, eu tô morrendo. Meu Deus. Só falou isso. E aí ela tava tendo um ataque cardíaco, né? E aí ela só falou isso e começou a perder os sentidos, né? Aí eu segurei ela aqui assim e ela foi agonizando. Eu vendo ali o sofrimento, eu não sabia a reação, não tem como falar que você vai ter uma reação, né? Enfim. Aí só fiquei ali, aí deixei ela do lado aqui, corri, porque eu também estava sem roupa, coloquei a roupa, terminei de vestir a roupa dela, assim, pesada, né? Para uma pessoa que está desacordada praticamente ali, né? Não sei, fica mais difícil. E daí saí, cheguei no hospital, aí quando eu cheguei, já cheguei com ela morta. E aí, depois que isso aconteceu, aí eu enterrei ela no sábado, fiz o velório no mesmo dia, fizemos o velório, né? Continuei trabalhando, meu trabalho terminou no domingo. Tem gente que até hoje não entende isso, mas um dia eles vão entender. Aí fiz o velório, fiz o enterro. Domingo concluí o trabalho, daí limpei a casa dela, tirei as coisas que tinha que tirar da geladeira, todas essas coisas, fechamos tudo e fomos embora. Aí saí. E aí que me veio uma revelação, né? É muito forte isso aí. Aí eu pensei Deus assim... te preparou assim... Aí a revelação que me veio no meu coração muito forte assim, um dia. Qual que é a probabilidade humana... É isso aí. Humana. Ó, é zero. Zero probabilidade humana. Mais de 5 mil municípios. Mais de 5 mil municípios eu agendar uma campanha na cidade da minha mãe, eu ficar com ela uma semana, que deu tempo de eu ficar com ela uma semana, né, de segunda até sexta-feira. E aí eu descobri, me veio a recordação de que minha mãe fez isso aí. Ela fez um comentário comigo uma vez, ela falou assim, não tenho medo de nada, mas eu tenho medo de morrer aqui sozinho e cair no chão e ninguém achar nem meu corpo, achar depois de tanto tempo fedendo aqui. Com certeza Deus honrou a minha mãe, que não deixou nem ela cair no chão. Ela morreu no teu braço, nos meus braços, para não cair no chão. Então pense comigo, no meio de, são 15 anos de separação, né? 15 anos de separação. Mais de 5 mil municípios. Em 15 anos de separação, 5 mil municípios, qual que é a probabilidade humana de eu estar na mesma semana, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo exato segundo que minha mãe morreu? Não tem como. Não tem como. Se fosse 10 minutos antes, eu estava dormindo. Se fosse meia hora depois, eu tinha saído. Então, não foi só no mesmo dia, na mesma semana. Foi no exato segundo que ela teve. E ela ia até você e... Oi? E ela ter ido no banheiro, batido na porta. Não, tudo perfeitamente arquitetado, não tem. E foi tudo para honrar a minha mãe, sim, né? Principalmente. E ali começou um processo, né? E depois, isso foi antes de eu chegar na situação de perder tudo. Mas daí quando eu recomecei, que aí eu falei assim, não, agora eu vou... Aí essa pessoa falou, pega meu celular aqui, eu já agendei uma campanha. Aí eu fui para esse lugar e voltei depois com 15 mil reais em 2 semanas. Então o que acontece? Ali começou uma reconstrução de uma forma que eu falei assim, é o último recomeço, eu nunca mais vou recomeçar na minha vida. Esse negócio de recomeço é bacana, mas tem um dia que você tem que falar assim, eu nunca mais vou recomeçar. Senão você vai ficar a vida inteira recomeçando. Entendeu? Você não pode recomeçar achar que tudo bem. É igual, é a graça, né? Tem a graça, então eu vou pecar. Não precisa, não é assim. Calma, se você cair tem uma rede que te segura, mas não é que por
causa disso que você vai ficar Vai pecando. ficar pecando. É a mesma coisa. Se você precisar do recomeço, tá ali para te ajudar, mas não é por isso que vai ter que ficar recomeçando toda vez. E ali eu tomei a decisão. Mas daí eu fiz uma pergunta chave para Deus, que é o segredo da vida é pergunta. E o segredo para você mudar o hábito é perguntar. Se você não perguntar, você vai repetir a vida É inteira. a mesma forma de aprender, né? A melhor É. forma de aprender é perguntando. E aí eu falei assim, tá, Deus fez um chamado para mim, eu tenho um chamado que Deus fez para mim. E quando eu recebi esse chamado, eu aceitei e falei, não, estamos aí para isso, né? Eis-me aqui, Senhor. Porém, eu questionei, por quê de tudo isso ter acontecido? Aí que tá o segredo. Aí Deus falou para mim assim, são seus hábitos. Não fui eu, não foi Deus, não foi a minha família, não foi o vizinho, não foi ninguém, Não foi o diabo. foi o diabo. Ele tem outros hábitos, né? Mas o que Deus me colocou é o seguinte, os seus hábitos te levaram onde você chegou. E aí o entendimento que eu tive foi esse. Enquanto eu não reprogramar a minha cabeça, a minha mente, o meu cérebro, e instalar hábitos novos, eu vou continuar repetindo as mesmas coisas. Os nossos hábitos apontam para os nossos resultados. Se eu chegar a conversar 10 minutos com uma pessoa e ela me descrever os hábitos dela, eu não sou adivinho, mas eu vou falar assim, ó, o resultado vai ser esse. A leitura de pouco tempo de conversa, você já sabe. Parece que você já vê o dia da pessoa inteira. E é simples, parece que é uma coisa de outro mundo, mas é simples. Peça para a pessoa descrever, faz quem está ouvindo e faz um teste. Chega uma pessoa e fala assim, quais são os seus hábitos? Né? Ou você que conhece a pessoa próxima de você, faz um teste. Faz a leitura dos hábitos dela, aí você vai entender com quem que você está andando e o porquê que você está tendo esses resultados. E Hudson, agora que chegamos no ponto do hábito, né? Eu acredito, até se os irmãos quiserem fazer pergunta, Isso. a gente vai abrir para os irmãos, mas existe aquela pergunta, né? Como me libertar desses hábitos antigos? Porque assim, eu não sei, você pode me corrigir, tem muita gente que vive no piloto automático, Sim. que ela adquiriu os hábitos, é que nem você falou. Aham. Ela acorda no mesmo horário. Sim. Tem pessoas que estão há 30 anos na mesma empresa. Então ela faz o mesmo trabalho há 30 Sim. anos, chega em casa no mesmo horário e vai para... Até o lugar na igreja é o mesmo. Sim. Se alguém sentar no lugar dela, ela fica irada. Aham. Por quê? Porque ela criou uma rotina. E eu até prego uma mensagem sobre isso, tem hora que nem Deus suporta. Daí Deus vai, vou mexer na estrutura dessa pessoa para mudar o percurso. Aham. E daí Deus muitas das vezes manda uns ventos para a pessoa dizer, Sim. não, se mova daí. Para dar né? uma acordada, né? Porque tem pessoas que... E tem pessoas que elas se acostumaram tanto que mover-se dessa... Parece que ela criou Sim. um mundo em volta dela que é difícil demais. É. Muito difícil. Tem pessoas que, se ela for dormir 10 minutos fora do hábito dela, para ela vai dar dor de cabeça. Se ela não comer no horário, se ela não sentar naquele lugar, então ela é toda programada. Isso gera ansiedade? É uma pergunta. E outra, como mudar isso? Gera ansiedade. Inclusive, essa é a origem da ansiedade. Essa é A pessoa está preocupada com o que vai acontecer depois. Ela está sempre com o pensamento lá na frente, né? Como dizem, né? A depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Então, o que acontece? Como ela está dentro de uma organização que ela criou, se aquilo foge do padrão, gera uma ansiedade. Porque ela... Acordei atrasada. Vou chegar atrasado no meu trabalho. E agora? Vai gerando ansiedade. Vai corroendo por dentro. Vai chegar num ponto que a pessoa vai chega até, claro, na fase doentia, né? Daí já precisa de tratamento para se libertar médico, né? Tratamento espiritual para poder se libertar daquela situação. E o hábito é o seguinte, existe uma tríade do hábito. É um ciclo de 3 fases, 3 etapas, né? A primeira etapa é o gatilho. Aquilo que dispara, né? Na pessoa para ela
realizar aquele hábito dela. Por exemplo, horário, tudo pode ser gatilho, horário, Sim. cheiro, companhia, locais, pensamento, lembrança, qualquer coisa. Isso só, para você continuar isso aí, e gera toque também? Ela toca, a pessoa vai chegar, vai puxar a maçaneta da porta Sim. e vai voltar para ver se fechou, porque o gatilho na hora que ela sai, será que eu fechei a porta? Ela volta lá e a porta tá fechada umas 3 vezes, ela olhou a chave virando e ela não se conforma, ela volta e vai, né? E de toalha, né? De deixar arrumada no lugar. Então, tudo isso disparou um gatilho. E esse gatilho pode ser qualquer coisa, né? Que dispara na pessoa. Essa é a primeira etapa do hábito, né? São 3 fases, né? Primeiro, o gatilho. Segunda é a rotina, ou seja, o hábito em si. O que a pessoa vai fazer, certo? E o terceiro é a recompensa. O cérebro é apaixonado por recompensa. Fora açúcar e gordura, tem uma coisa que ele gosta mais, que é a recompensa. Ele adora. Apesar que o açúcar e a gordura são recompensas para o cérebro, né? Mas a recompensa, ele é apaixonado por isso. A gente só vive por 2 motivações na vida. Fuga da dor e busca do prazer. E a gente só vive para fugir da dor e buscar o prazer. Então, assim, ele está sempre querendo conforto. O cérebro o descanso. O cérebro, se eu pudesse tirar ele da minha cabeça, colocar ele do meu lado e falar, meu amigo, você faz tanta coisa comigo que às vezes eu tenho vontade de te acariciar, de te abraçar, às vezes dá vontade de pegar e trocar você por outro. Mas o bichinho é terrível. Ele mexe com tudo. E enquanto entre nós a gente se comunica, né, enquanto Deus se comunica através do nosso coração, né, ouve o nosso coração, a gente se comunica através de cérebro. Aqui é o meu cérebro falando pro teu, né? O ouvinte está com o cérebro dele recebendo a mensagem e o meu cérebro transmitindo. Então o cérebro comanda, gente, todas as nossas ações. E a pergunta é, qual foi a programação que você colocou dentro do teu cérebro? O que está rodando aí dentro? Teu celular, olha o teu celular, você instalou um monte de aplicativo, certo? Aplicativo que edita foto, aplicativo de rede social. Que você nem usa, tá lá. Pode espaço da... E a pergunta é, a tecnologia foi inspirada no corpo humano, né? Os equipamentos computador, celular, é tudo desenvolvido com a mesma lógica do cérebro humano. Você não acha que tem sentido esses aplicativos que você instalou aí no teu cérebro desde criança, que você nem usa mais ou que não serve mais? Esse é o ponto. Quando você instala um hábito, respondendo a tua pergunta, como se livrar disso? Quando você instala um hábito, o primeiro ponto é você se questionar. Faz uma lista de todos os hábitos que você tem. Hábito é aquilo que você repete com frequência. Sempre está fazendo. E tem gente que fala assim, mas... que eu falo muito, por exemplo, do hábito da raiva. Aí a pessoa fala, mas raiva é uma emoção. Sim, ela é uma emoção. Mas quando você repete a raiva todas as vezes, com frequência, isso é um hábito. Né? A pessoa que tem o hábito de ficar raivoso. Se a pessoa fecha ela no trânsito, ela buzina, xinga, grita, briga. Ou o cônjuge, né? Fala algo que a pessoa ali, de repente, não gosta. Briga, grita, xinga. Então, o que acontece? Tudo isso é hábito. Por mais que sejam emoções, mas você transformou essa emoção em hábito. Você está repetindo todas as vezes a mesma coisa. Isso é um hábito. Você repetiu, é hábito. Então, o hábito ele não é só aquela coisa da rotina, o jeito que eu arrumo a cama, o jeito que eu me visto, o jeito que eu penteio meu cabelo. Não é só isso. Os hábitos eles são divididos em categorias de ser, de sentir e de fazer. Então, vai desde a tua identidade. É isso que a gente trabalha no livro Algoritmo do Hábito. É a identidade da pessoa, os hábitos do ser da pessoa. Aquilo que ela aprendeu, que veio com ela desde da infância e ela está repetindo sem saber por que está fazendo. Ela está fazendo isso a vida inteira sem saber por que está fazendo. Então, quando a gente começa a fazer questionamento, por que eu faço isso? Faz uma lista. Pega ali a lista, tudo que você faz sempre com frequência, que isso aí é teu hábito. Não é só o de fazer, hábito de sentir, teus sentimentos, as coisas como você trata os outros, como você trata as pessoas na rua, a pessoa que você não conhece, como você trata teu vizinho, teu amigo, como que você chega na igreja, trata o teu orgulho. Orgulho é um hábito. O orgulho é pior do que Satanás, porque o Satanás caiu por orgulho, então ele é pior do que Satanás.
E como tem, né, pessoas orgulhosas. Aham. Então, o que que acontece? Orgulho, tá, é o sentimento ali da pessoa, mas isso, quando você repete isso todas as vezes, você transformou isso num hábito. Então, passa um scanner, né? Faz um escaneamento para ver quais são os hábitos que estão te levando a esses resultados. E a gente vê, Hudson, das questões assim que chama atenção, né? Existem pessoas que elas vivem nessa questão do automático. Tudo se repete na vida dela. Parece que ela não gera nada novo, um novo Sim. ciclo. E ainda muitas vezes culpa os outros. Exatamente. Ela culpa os outros por algo que ela adquiriu e ela não se move para mudar. Eu tenho falado assim, hoje, por exemplo, eu vim conversando no carro com o Guilherme, que trabalha comigo, né, sobre esse assunto. As pessoas têm um celular na mão, por exemplo, e um computador. Elas têm uma máquina de fazer dinheiro. E qual é o hábito que elas estão utilizando? Nossa. É dopamina. Porque gera dopamina, então imagine. E ele mesmo, né, o meu funcionário, falou, eu estou com dificuldade de me comunicar com as pessoas. Então, a dificuldade está sendo gerada pelo consumo da mente. A mente está sendo sugada Sim. por alguma coisa. Então, ela acostumou a viver com as máquinas, Sim. né? Não é tanto o caso dele, porque trabalha muito com tecnologia, Sim. fica focado. Mas tem muita gente que trocou a vida por um hábito ruim. Exatamente. Por exemplo, o hábito de hoje. Vamos colocar os hábitos atuais. Série da Netflix. Você cria um hábito de assistir a série, mas você quer assistir a série. E aquilo dali é pior que novela. Porque as pessoas não. Os capítulos estão ali. A novela você só vai assistir no outro dia. Agora a Netflix ela te libera todos os capítulos. Você pode ficar um dia, uma noite, 3 dias assistindo uma série. E enquanto você não vê o fim, você não sai. Né? E Verdade. isso gera o quê? Gera um sistema de vício e a pessoa vai ficar escrava daquilo, né? E você vê que cada vez mais as pessoas que poderiam... Aí você vem, que aí nós vamos para outra pergunta. Como gerar os novos hábitos, né? Sim. Combater, nós temos que Sim. questionar a nossa vida. É se confrontar, Isso. né? Você faz uma lista, né? Do que está me aprisionando, né? Aham. É porque eu tenho aqui vários seguidores, por exemplo... E a gente já fez live sobre isso, sobre pornografia, Aham. que também gera dopamina, né? A Sim. pornografia é pior que crack, do que cocaína, Sim. né? Eu tô com casos absurdos de mulheres que não sabem mais o que fazer com o marido, Sim. de pegar celular e ver, Sim. e essas coisas, e outras coisas que eu nem vou falar aqui, que senão escandaliza. Mas assim, a pessoa sabe que aquilo dali é um problema e vive naquela escravidão. É um hábito. É um hábito, não é? Se habituou. Tudo que você repete com frequência é hábito. E a pessoa vive escrava daquilo dali. Por quê? Porque gera aquilo que você falou, o conforto, né? Gera o prazer, né? Sim. A recompensa. Naquele momento que a Sim. pessoa está se dedicando àquilo, ela está sendo recompensada de alguma forma. Pro mal. Isso. Exatamente. Porque você vê... E aí vem a outra grande pergunta, né? Eu tô... viciado, tô habituado com muita coisa. Como é que eu... Primeiro, preciso, para você mudar, você vai ter que confrontar, Sim. né? É se Exatamente. confrontar. Você colocou bem. Quem sou eu hoje? Poderia ser assim, né? É. Como pai, como marido, como esposa, como Sim. amigo, como um profissional, Sim. como um crente, como um salvo. Aham. Essa pergunta já nos confronta. Claro. Não é? Quais são meus hábitos dentro da igreja? Quais são meus hábitos da minha casa, do meu trabalho, com Deus? Quais são meus hábitos? Aí você Qual que é o meu hábito de relacionamento com Deus? Tem um livro muito forte que eu li há muito tempo atrás. Quem sou eu quando não tem ninguém me olhando? Que trabalha caráter, Forte. né? Porque quando eu tenho um domínio, eu tenho um policiamento, eu vou ser o mesmo Sim. fora dos holofotes. Eu sempre falo aqui para os meus seguidores, é muito fácil vocês me verem aqui todo dia, só que quem me conhece de verdade Sim. é meus filhos e minha esposa, que dorme comigo todo dia na cama. Sim. Ela sabe quem é o Carlos, não é o pastor Carlos, Sim. né? Porque é muito fácil eu mostrar uma coisa que eu não sou. Exatamente. É a coisa mais fácil do mundo. E por isso tem muita gente enganada hoje. Então, assim,
eu preciso me confrontar e dizer o que eu estou fazendo na minha vida. Agora, como, além de eu me confrontar para sair desses hábitos antigos, como é que eu adquiro um novo hábito? E aí eu quero entrar depois, a gente está indo para a conclusão, do teu livro que vai ser lançado, que eu gostei muito da frase dos melhores hábitos do mundo. Que existe hábitos bons. Existe. Então, como, Hudson, adquirir esse novo hábito? Entendi. E quais são os melhores hábitos do mundo? Mas primeiro, o adquirir novos hábitos. Certo. Então, o princípio é que tudo que a gente viu, ouviu e sentiu na vida ficou registrado na nossa memória. Isso não tem como apagar, a não ser em trauma cerebral. Certo? Teve um ponto ali que você falou que quando você começa a repetir, começa aquele caminho, aquele trajeto vai se fortificando dentro do cérebro. Isso chama-se sinapse neural. Então, o que acontece? São quase 100 bilhões de neurônios dentro de um cérebro. É muito. E cada neurônio faz mais de 10 mil conexões. Então, o que acontece? É possível mudar porque existe neuroplasticidade no cérebro, ou seja, ele pode se readaptar, fazer novas conexões, ou seja, você pode aprender coisas novas, certo? Só que, quanto mais você repetir uma coisa, é como se você passasse num... Sabe aqueles... Hoje não tem muito isso, mas antigamente o pessoal fazia uns caminhos, cortava no meio do mato e ficava passando para cortar. As trilhazinhas. Quanto mais pessoa passasse ali, mais ficava o rastro no chão, né? Sim. Mais vai se fortificando. Quando você começa a criar um hábito, é a mesma coisa. Quanto mais você repetir, mais aquela trilha neural, porque as conexões são trilhas neurais, né? Sim. As informações. Quanto mais você repetir, mais você reforça aquela trilha neural. Aquele caminho no meio do mato, ele vai sendo reforçado. Então, tem pessoa que passou a vida inteira presa ali num ambiente familiar, que ela cresceu só com xingamento, com grito, com briga, com desrespeito, com desonra. Ninguém honrava ninguém respeitava ninguém, né? Todo mundo se ama, mas a gente briga porque é normal. Não é normal. Aí o que acontece? Aquele aspecto ali gerou nela... Olha só que interessante. Eu já vou responder para você. Olha só que interessante. As pessoas nos levam para ambientes. Esses ambientes geram experiências. Essas experiências geram crenças e as crenças geram hábitos. O que aconteceu? A pessoa, seja em casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, desde a infância começa a programar a cabecinha dela. As pessoas nos levam para ambiente, os ambientes levam para experiência, experiência leva para crença, crença determina os hábitos. Por exemplo, pastor Carlos encontrou pessoas que levaram para ambientes da igreja. Sim. Esses ambientes geraram experiência, ou seja, o ambiente da igreja gerou um mover na sua vida, o Espírito Santo moveu, gerou uma experiência com o Espírito Santo, certo? Uma pessoa te levou para um local, um ambiente, esse ambiente gerou uma experiência com Deus. As experiências geraram crenças. A experiência com o Espírito Santo gerou em você a crença de que é o Deus vivo que cuida, que cria, que move, que muda. Quais são os seus hábitos hoje? Pregar, ministrar, ir para a igreja, adorar aquilo. Falar, nossa, tô no céu pregando esse lugar aqui. Entendeu? Então, o mesmo processo acontece tanto para o lado bom, se fosse só do lado bom, estava tudo certo. Mas o problema é que as pessoas, por causa de falta de informação, né, acaba criando... É muito complexo isso, mas assim, ambiente familiar programa a cabeça da gente. Sim. Né, escolar... Vizinhança, até religioso. Religioso, né? Porque assim, por mais que a religião seja um lugar bacana, eu sempre falo, é saudável para a igreja, os vínculos que se criam. Sim. Mas existe igrejas e igrejas. Então, existem igrejas que, em vez de libertar a pessoa, escraviza. Sim. Se você sair daqui, Deus vai te punir. Sim. Se você sair daqui fora da direção, você vai... Deus vai pesar a mão. Se você se levantar contra o pastor... Sim. Então, são coisas... não é por graça.
Aham. que tá ali por livre e espontânea vontade, mas é por livre e espontânea pressão e obrigatoriedade. Sim, Então, existem igrejas que adoecem pessoas. claro que tem. Então, A também religiosidade, ela mata mais que muita coisa, Sim. né? Mata ações, acaba com o que relacionamento com Deus. é o hábito. É o hábito. Então, o que acontece? Todo esse contexto, eu estou explicando isso, porque às vezes a pessoa fala assim, beleza, mudar meus hábitos, mas se você não buscar a raiz, eu tenho um conceito. Eu não fico tratando o passado no passado. A gente trata o passado tomando novas decisões agora, para que o futuro seja melhor, certo? Só que o que a gente precisa fazer? Não é que a gente vai ficar remoendo lá e tal, sabe? Trabalhando, eu pelo menos penso assim, tem gente que pensa diferente, tá tudo certo. Eu penso que o passado não precisa ser trabalhado no passado. Não tem que ir lá remoer e brigar aquele negócio, vamos ressignificar. Não, na verdade você é agora, meu filho, você já nasceu de novo, é agora, daqui pra frente. Não tem nada a ver com isso, deixa esse negócio pra trás, cria novos hábitos. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa pensa que, eu vou esquecer tudo isso que passou. Você precisa compreender, não precisa ir lá tratar nada, mas precisa compreender. Por quê? Porque as memórias, elas só apagam em traumas mentais e cerebrais. Então, o que vai acontecer? A gente vai passar a vida inteira com esses hábitos antigos. Aí você fala, mas cadê o fundamento disso? Como que eles vão mudar? Aí que é o segredo. Para você mudar, você não precisa lutar com o teu hábito antigo. Aí que é a parte mais fácil. É fazer hábitos novos. Se você ficar lutando com o antigo, você vai cair na lei. E é pela graça. Nós vamos instalar hábitos novos que vão se sobrepor aos antigos, porque os antigos nunca vão se apagar. Fazer mais do que os antigos, que vão te levar a caminhos novos. Entendi. Se o cara tem o hábito de chegar do trabalho, e tem gente que fala assim, nossa, eu trabalhei no pesado o dia inteiro, eu sou merecedor de chegar e ir no bar lá com meus amigos e tomar uma cerveja até 9 horas tá cedo, 10 horas tá cedo, depois eu vou pra cá. O cara criou um hábito, beleza? Foi repetindo, se tornou um hábito, ele não vai nem pensar mais. Vai sair do trabalho, automaticamente já vai caminhando pro lugar e vai sentar lá, certo? Eu não tenho que tratar esse hábito com ele. Falar, o negócio é o seguinte, tá errado, ó, você tá bebendo aí, deixando tua família em casa, tua esposa lá, não, tá errado, meu filho. O que a gente tem que fazer? Se ele ficar lutando contra a bebida, ele vai perder. Se você lutar contra o cigarro, você vai perder. Vai perder, não adianta. Não, eu sou forte, quer ver? Vou deixar a carteira de cigarro aqui na frente, ficar o dia inteiro só olhando para ela, não vou fumar. Você vai fumar. Não adianta. O que vai acontecer? Você precisa, aquele hábito sempre vai estar na cabeça dele, sempre vai lembrar. Não tem como apagar, né? Não tem? Sim. Vai ficar lá. Então, o que vai acontecer? Ele precisa sobrepor hábitos bons, hábitos de impulsionamento. Os hábitos ruins são o que eu chamo de hábitos de retrocesso, que faz a pessoa retroceder na vida. Que ninguém fica estagnado. Ou você cresce ou você retrocede. Não tem, eu fiquei estagnado. Não, você retrocedeu. Porque os outros cresceram, você foi para trás. Né? Então, o hábito de impulsionamento impulsiona. A população está caminhando a 10 por hora, quando você instala hábitos de impulsionamento, você caminha a 200 por hora. Você vai lá na frente, que é o que o Elon Musk fez, sei lá quantos anos que ele tem, 50 anos. O cara está dominando o mundo para ele, o planeta Terra já ficou... Já perdeu a graça, o cara já está pensando em resolver problema lá fora. Por quê? Porque ele instalou hábitos na cabeça dele, no cérebro dele, baixou os aplicativos que fazem ele entender que aqui para ele tá tudo certo, já não precisa, ele não tem mais dificuldade, o negócio dele é lá fora, ele tá indo para lá, ou seja, ele instalou hábitos de visão, de olhar para o futuro, de ver coisas que as pessoas não veem, entendeu? Então o que acontece? Essa pessoa que instalou esse hábito antigo, ela precisa instalar um novo, ou seja, como que eu faço para parar de fumar? Você ficar brigando com o cigarro, você vai perder. Você nunca vai esquecer que você foi um fumante. Você vai estar sempre lá. O que você vai fazer? Vai procurar se exercitar, dormir bem, comer bem. Eu duvido você passar 6 meses, todos os dias, numa atividade física intensa, alimentação boa, dormindo bem, lendo, conversando com pessoas boas. Eu duvido que você vai ter vontade de fumar. Por quê? De verdade, quando você faz aquilo de coração, você fala assim, não, eu vou fazer e não precisa nem se preocupar com o cigarro. Deixa. Como que você parou de fumar? Parei de fumar fumando. Vai fumando, uma hora você para de fumar. Por quê? Porque é mais forte que você. O hábito novo vai te gerar tanta satisfação que vai ser mais forte. Gradativamente a pessoa, ou às vezes de uma hora para outra, a pessoa fala, isso aqui não faz mais sentido, pega o cigarro, joga fora. Inclusive, se estiver ouvindo aí, quiser parar de fumar, pega o cigarro, joga fora e acabou. Instala um novo hábito, coloca um tênis e vai caminhar. Agora quase, que horas são? 5 horas da tarde, vai caminhar, 6 horas da tarde, 7 horas, quando abaixar o sol, vai lá, faz uma caminhada, vai no sol mesmo,
muda, que instala um novo hábito. Eu tô lendo um livro lá do FBI, como é que é? Que fala sobre o comportamento humano lá dos códigos de um agente do FBI, como eles... Para negociar a rendição do... Isso, como eles fazem para ter uma testemunha ou aliciar inimigos para se tornar participantes do governo americano. Então, a gente vê que eles fazem uma leitura corporal da pessoa. Faz. A pessoa não precisa nem falar, só do comportamento dela, dos hábitos dela, eles sabem tudo sobre ela. E é dali daquele estudo comportamental, até na questão de como olha, sobrancelha, Sim. tudo. Como ela dobra a perna. Eles vão trabalhando a mente daquela pessoa. E aí, a gente vê, Hudson, hoje... eu vi algo que vai parecer até baixo para os meus seguidores, mas eu vi uma das mulheres que foi mentora da Anitta. Que ela, né? Sim. Existe muita coisa depravada. Só que a mentora, quem é que fez a Anitta? Foi uma mulher que instaurou na cabeça dela que ela era uma celebridade internacional. E aí, o que ela fez com a Anitta? Ela falou, você vai acordar todo dia no mesmo horário, você vai malhar toda segunda-feira, você vai descansar. E tinha dia que ela estava todo livre, mas ela tinha que cumprir aquela agenda como se ela fosse uma celebridade internacional. Então, ela sendo pequena, ela já se comportava como uma celebridade internacional. Sim. A ponto que hoje ela já sabe se comportar. Mas por quê? Porque ela praticou esses hábitos. Sim. E alcançou, e aí hoje dentro do meio da internet o pessoal fala muito sobre conexão de energia, que isso lei da atração. É a lei da atração, e para muita gente, né, a gente como cristão, a gente crê no poder de Deus, da palavra, só que existem muitas coisas que são reais nessa questão da lei da atração. Sim. Por causa da mentalidade, a pessoa, e aí vem o hábito. Então, por exemplo, eu ouço muito essas questões de comportamento mental. E aí a questão, como você quer ser um milionário se você sempre se comporta como pobre? É uma ideia, né? Aí o cara falou o seguinte, você precisa fazer exercício físico todo dia. Sim. Questão de todo rico faz muito exercício físico. Sim. Outra coisa, além do exercício físico, organização. A pessoa tem que ser extremamente organizada, horário para tudo. Sim. E foco. Exatamente. Em tudo aquilo que ela for fazer, ela tem que ter foco. Então, para tudo isso precisa do quê? Hábito. Os hábitos de riqueza. Hábito de riqueza. Eu vi outro cara também, interessante, que o cara tinha um sonho, que trabalhava com negócio, e ele falou, onde é que eu vou conseguir gerar alguém para... Aí o que ele foi? Foi para a academia mais cara da cidade. E ele criou o hábito de só malhar lá. E de repente começou a conversar com as pessoas. Automaticamente as pessoas começaram a dar serviço para ele. Com certeza. Por causa do relacionamento. Quer ver? Ele poderia estar lá no bairro dele. Ele jamais ia conseguir o que ele conseguiu numa academia só com pessoas ricas. Exatamente. Então, quer dizer, o ambiente que ele foi iria gerar aquilo que ele queria. Então, muita gente tem uma mente saudável, tem pensamentos bons, querem coisas boas, mas é aquilo que você falou, o ambiente que ela tá não vai levar ela ao... Exatamente. E eu falo como pastor de igreja. Como pastor de igreja que já pastoreou, eu falava para minhas ovelhas. Eu falava de pastorear a igreja física. Hoje eu sou pastor online, né? De falar para o povo o seguinte, se você não está crescendo aqui, vai embora. Você precisa crescer. Eu falava para as ovelhas em culto de ensino. Por quê? Porque se a pessoa está dentro de um ambiente religioso com o poder da palavra de Deus, e essa palavra não está mudando a pessoa... Sim. Ela está no ambiente errado. Está errado. Se ela permanece da mesma forma... Você está entendendo o que eu estou falando? Claro. Que você está num ambiente que pode te potencializar, levar a viver pela fé, que é o que a Bíblia diz. Que é a base do seu livro, né? Que é o Romanos 12:2.
Se não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se não houver uma mudança... Então, o que eu quero dizer com isso? Para você falar dos melhores hábitos que está no seu livro que vai ser lançado. Eu já vou colocar aí, irmãos, o Instagram do Hudson. A gente vê o seguinte, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas das vezes a gente está vivendo no piloto automático. É muito importante esse podcast aqui, queridos seguidores, tudo que nós estamos ouvindo. Você está vivendo num ambiente que não vai te levar ao ambiente que você quer chegar na tua vida, teus objetivos. E, por exemplo, você precisa fazer um confronto com você. Quem é você hoje? Sim. É isso, né? Talvez para você se libertar de todos esses hábitos que te aprisionam, gerar novos hábitos. Sim. Por exemplo, exercício físico. Eu faço jejum aqui, 2 vezes por ano no canal, eu boto todo mundo para caminhar na rua. 6 horas da manhã vai todo mundo para rua caminhar. Tá certo, eu caminho todo dia. E tem gente que não parou de caminhar até hoje. E me agradece, fala, pastor, minha vida mudou. Olha só de acordar cedo e caminhar, colocar um tênis no pé e caminhar. Então, assim, você precisa criar hábitos novos para você sair da onde você está e provar coisas novas, viver. Eu sou uma pessoa, para você, agora vamos entrar no seu livro que vai ser lançado. Se eu não gerar nada num dia, eu me sinto frustrado. Produzir algo. Né? Eu me sinto frustrado. Se for um dia... Claro, tem segunda e sábado que eu meio que dou família, casa, mesmo assim você está gerando porque você está cuidando dos filhos, da esposa e tal. Esse é um dos hábitos, os melhores do mundo. Já vamos falar isso aí. Entendeu? A família, para mim, a minha esposa e meus filhos é uma prioridade. Só que eu preciso produzir algo, ser útil todos os dias. Todo dia. E se isso não acontece comigo, por exemplo, pastor Carlos, eu me sinto frustrado. Então, porque eu tenho capacidade de produzir. Eu tenho capacidade de gerar algo. Sim. Então eu preciso gerar, né? E aí eu quero que você fale. Nós estamos aqui com o hacker dos cérebros, Hudson Ferrari. E eu já vou colocar aí o Instagram dele no chat. E eu quero perguntar para ele, quais são esses melhores hábitos do mundo? Que está no seu livro, você pode falar. E tem um link que ele colocou lá na bio dele, do Instagram, que eu vou colocar aí para vocês agora. Da mentoria, eu tenho uma mentoria de 12 semanas, 3 meses, para a gente transformar a vida da pessoa. Transformar os hábitos dela, instalar os novos hábitos. E essa mentoria, a primeira sessão, ela é gratuita, 100% gratuita. A pessoa só precisa entrar no meu Instagram, segue lá e clica no link que está na bio e preenche um formulário ali de aplicação. E aí a gente faz o contato com a pessoa para fazer um agendamento. Nessa primeira sessão, a gente já faz identificação dos hábitos que a pessoa tem que precisa mudar. Então a pessoa vai identificar, depois ela vai tomar uma ação e vai monitorar. Sem esses 3 passos, ninguém consegue concluir nada. Se você não identificar, não tomar uma atitude e não monitorar isso, você não consegue concluir. Não consegue começar. Eu coloquei aí no chat, irmãos. Está aí no chat. Só entrar aí que a gente vai atender. Inclusive, todos que entrarem daqui, eu faço questão de atender, independente da ficha ou não. Mesmo que a pessoa fale, porque tem uma pergunta lá, Carlos, que fala assim, você está disposto a mudar? 0%, 30%, 50%, 100%. Mesmo que a pessoa coloque que é 0, eu vou acreditar nela e vou fazer a mentoria gratuita se a pessoa fizer a inscrição aqui através do portal de vocês. Sim. Então, dos hábitos, você comentou dos melhores hábitos, que está lá no seu livro. Eita, esses são... É o ouro, né? É o ouro. Isso é direto do trono. Os hábitos que você comentou sobre ter o tempo com a sua família é um dos hábitos que tem. O hábito de produzir. Inclusive, você, sem eu ter falado para você falou 2 dos melhores hábitos do mundo. Então, eu estou no caminho certo, então. Tá. O hábito de produzir é um dos mais importantes. Nossa, é maravilhoso. Tem uma passagem que eu gosto muito. Jesus passou a madrugada inteira orando lá no monte sozinho. Os discípulos chegaram lá para ele. E ele falou, vamos para
para as cidades lá que a gente tem coisa para fazer lá ainda, né? Então, imagine, Jesus passou madrugada acordado, né? Orando. E aí, quando amanheceu o dia, falou, não, vamos trabalhar. Meu pai trabalha até hoje, eu tenho que trabalhar também. Então, assim, Jesus, ele tinha... Inclusive, tem muita gente, eu falo sobre o descanso. As pessoas falam assim, descansa no Senhor. Para mim, no meu entendimento, descansar em Deus não é não fazer nada. É Isso. fazer tudo, mas sem ansiedade, sem pressa, sem preocupação e com constância. Jesus fazia desse jeito. Por isso que ele produzia. Por isso que ele produzia. Então, assim, ó, eu não sei se... A gente não vai ter tempo de falar os 12, né? Um por um. Não vai dar tempo de eu explicar os 12 um por um. Depois nós vamos ter que... Sim, você volta aqui, mas pega os principais. Nós vamos ter que voltar aqui. Você vai ter que me convidar de novo para eu vir aqui. O primeiro deles é a sabedoria. Eu vou pegar 3, tá? Sim. São 12. Eu vou pegar 3, depois eu mando. A pessoa fala, mas ele falou que ia falar os 12, só me chamar no direct lá que eu mando a lista dos 12. Tá ali na transmissão e tá no Facebook. Para não falar também. que eu não falei dos 12, então vou cumprir, mas a gente não vai ter tempo. O primeiro de tudo é a sabedoria. Você já viu a pessoa que tem hábito de sabedoria? O Instagram tá aqui, ó, no QR Code. A pessoa que tem hábito de sabedoria, Carlos, se a pessoa estiver apertando um parafuso, você fala, esse cara é sábio. Qualquer coisa que o cara verdade. tá fazendo. É verdade, você falou tudo. Se o cara tiver qualquer coisa, né? O cara tiver fazendo qualquer coisa. Hábitos de sabedoria. A sabedoria, por isso que eu falei, se você repete aquilo com frequência, é um hábito, certo? Então você se tornou o hábito de ser sábio. Todas as tuas decisões são pautadas na sabedoria. A sabedoria é o hábito mais fácil de instalar. E também o mais difícil. Ao mesmo tempo que é o mais fácil, é o mais difícil. Sabe por quê? Que a sabedoria, Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria é só pedir para Deus que Deus dá liberalmente, abundantemente. Ou seja, para você ser sábio, e eu já vi muita gente pregando, pode ser que ele tenha outro entendimento, e tá tudo certo. Muita gente pregando para você adquirir sabedoria de uma forma humana, certo? O entendimento que eu tenho é esse. Você quer ser sábio? Só pedir para Deus. Tem segredo. Se ele dá para todo mundo liberalmente, abundantemente, por que você vai ficar tentando pelo teu esforço? Pede, mas daí, porque esse é o ponto mais fácil, certo? Qual que é o mais difícil? Na sequência do verso fala assim, mas peça sem duvidar. Porque a pessoa que duvida é que nem onda do mar, né? Que vai e volta. Não pense esse homem que... Não tem constância. Sem constância. Não pense esse que vai receber qualquer coisa do Senhor. Imagine. Ou seja, ao mesmo tempo que é mais fácil, é mais difícil. Por quê? Porque depende do teu coração, meu filho. Não adianta falar assim, Deus me dá sabedoria. E teu coração. Né? Então, tem a ver com o coração. Por isso que Mas quando você pede... E teu coração está alinhado ali, você, poxa, do fundo da tua alma, você não precisa nem falar nada. Às vezes você não precisa nem abrir a boca para pedir. Na hora que você tocar nesse ponto, que encaixar, na hora que encaixou a tua fé ali, é um abraço. Aí você vai fazer tudo. Não tem nada, tudo que você coloca a mão dá certo. Você passa pelo caminho, floresce as flores. Tá tudo queimado, na hora que você passa no jardim botânico, floresce. Você coloca a mão, o negócio funciona. Tava travado ali, ó, o aplicativo do celular, você... Daqui que eu vou ver, na hora que você põe a mão, o negócio funciona. Tudo que você coloca a mão dá certo. Porque é a sabedoria. Então, aquilo que eu te falei, o cara tá apertando um parafuso, tá mexendo, né, no negócio, arrumando uma coisa, pintando uma parede, você fala, olha... Por quê? Se colocar 50 pessoas para apertar o parafuso, os caras vão se pendurar de cabeça para baixo. O cara vem e acha um jeito. Com a sabedoria. E a Bíblia fala que Deus dá a sabedoria, né? A sabedoria vem de Deus. Sabedoria, então, não tem como a gente ficar procurando, ficar treinando. Não, eu vou treinar. Eu até não cortando, vi agora um camarada desse falando 3 livros que ele lê o ano todo e diariamente. Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Por quê? Porque foi um dos 2 reis mais ricos da história da humanidade, Davi e Salomão. Exatamente. Então, veja bem, então a mentalidade de Davi e Salomão, ela é excelente, é no nível excelência. Sim. Então, quando você lê Eclesiastes, Cantares e Salmos, destrava sua mente, ele falou. Destrava? Eu tô tremendo, né? Meu Salmos está aberto aqui, inclusive. Não agora, né? Mas ele está aberto aqui na relação aqui que eu...
Aqui, ó. Eu deixo aberto o meu aplicativo. Tá no Salmo 49. Aí, ó. Tá sempre. Eu não sigo essa mesma lógica, mas posso, ó, vou instalar um novo hábito de ler Salmos, Provérbios e Cantares todo ano, 2 vezes por ano, é isso? Ele lê o ano todo. É Provérbios, direto? Eclesiastes, termina ele. Eu entendi. Então vamos pegar aqui, ó. Aqui tem muito hábito que eu gosto de falar, mas que pena que a gente não tem tempo, mas é muito. Mas esse da produtividade. Tem muitos. Na verdade, é uma relação gigantesca. Eu vou citar eles rapidinho aqui, ó. Sabedoria, tempo de qualidade, que é isso que você faz com a tua família. Eu, antes do meio-dia, não marco nada. No momento. Se eu precisar um dia marcar coisas de manhã, tá tudo certo também. Não vou ficar preso isso a vida inteira. Mas, no momento, os meus hábitos são, de manhã, tempo de qualidade. Tempo de qualidade mesmo. Aquele momento que você deixa tudo e vai fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que satisfaz a tua família, né? A tua esposa, aquilo que te agrega, o teu momento com Deus, a tua leitura bíblica, teu momento ali para orar, enfim, né? Cada pessoa pensa de uma forma, mas o meu hábito de manhã, o meu tempo de qualidade é esse, de repente sentar ali, colocar o meu YouTube na TV em algo que eu quero assistir, entendeu? Eu não fico preso na programação de TV. É muito longo, é muita história para falar, não vai dar tempo, mas é muita coisa. Então, assim, aí também tem a humildade. Nossa, essa aí quebra o... Hábito da humildade. A pessoa fala, tá, mas a humildade não é... É um hábito, se você for, né? É tremendo, né? E aí você vê tanto a pessoa que é humilde, a humildade não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. É um comportamento, né? Como você vê a questão que você falou da arrogância, né? Exatamente. Da soberba, do orgulho. Você vê muitas vezes o olhar da pessoa é arrogante. O cumprimentar, o abraçar. Agora, a humildade quebra tudo, né? Isso que você falou é importante. Você matou a charada. Sabe o que é? Esses melhores hábitos do mundo, eles confrontam os piores. O do orgulho, a humildade confronta o orgulho. Então não é que eu vou lá tratar o orgulho, colocar o cara aqui e falar assim, né? Por que você é orgulhoso? Não, ele não vai tratar o orgulho. A gente vai instalar os hábitos de humildade e o cara vai automaticamente deixar de ser orgulhoso. Entendeu? É mais fácil do que a gente imagina, que a gente fica complicando as coisas. A vida é simples, a gente que complica. Honestidade. Nossa. Não tem como. Não tem como fazer nada. Principalmente consigo mesmo. Exatamente. Porque tem pessoas que não são humildes, honestas consigo. Parece que você leu o livro, né? Parece que você leu. Porque são coisas que eu pratico. Se a editora tivesse distribuído, já ia falar que você tinha comprado antes de vir aqui. Né? Porque exatamente. Não adianta, é questão de ser honesto com o próximo. Mas ser honesto com você mesmo. Quem sou eu? Exatamente. Essa questão é porque eu tenho os hábitos. Eu tô feliz porque eu tô com bons hábitos. Vai dando um checklist do que eu tenho. A questão da honestidade é o seguinte. A pessoa sempre fala isso pra mim. Tá, mas eu não sou desonesto. Se alguém me dá o troco errado, eu vou lá e devolvo, né? Faço tudo certinho, mas às vezes é com você mesmo que você está sendo desonesto. A partir do momento que você é desonesto com você, não adianta nada você ser honesto com os outros. Não vai resolver nada na sua vida. Na verdade, você está se iludindo, né? Uma forma de você ficar feliz, que você fala, não, eu sou honesto, tal. Mas e você? Aí, produtividade, que é esse que você comentou também. Sim. O hábito da produtividade. Nós nascemos para produzir. Não tem como você viver nessa terra sem produzir. Aquele que não trabalha, que também não coma. O que significa? O trabalho é a produção. Então quer dizer que a senhora que é dona de casa, né? É a produção. O que você está produzindo? Produzir não é só questão industrial, né? Produzir, a produtividade ela é maior do que isso. A produtividade é uma mãe que cuida bem de um filho. É um marido que cuida bem da esposa. Ele está produzindo dentro da casa dele, entendeu? Ele está dando fruto, ele está produzindo. A produtividade tem a ver com frutos, com você gerar frutos. Não é só questão profissional, entendeu? Produtividade, você como pessoa, produzir coisas, gerar para a vida das outras pessoas. Eu tenho um conceito sobre propósito, que cada um tem uma ideia, mas o meu conceito sobre propósito, um dia me perguntaram, o que é propósito? Eu falei, propósito, todo mundo tem o mesmo propósito na vida. Como assim? Todo mundo tem o mesmo propósito.
O propósito é o que te faz acordar pela manhã, é a tua razão de viver, certo? Todo mundo tem o mesmo. Como assim? Ué, todo mundo tem o propósito de desfrutar e contribuir. Ah, mas e o que eu gosto de fazer? Pregar, o que eu gosto de palestrar, o que eu gosto de trabalhar no computador? Isso aí é chamado, é dom, é vocação. Agora, propósito, todo mundo tem o mesmo. Desfrutar e contribuir. Se você estiver desfrutando a tua vida, estiver feliz e satisfeito, estiver contribuindo com a sociedade, com as outras pessoas, você está dentro do teu propósito. E é uma cartada tão simples, né, de satisfação. Essa é a questão, né, de você ser útil. Exatamente. Para a família, para a sociedade, em tudo, né? Sim. A generosidade tá ligada a ser útil, a empatia, se colocar no lugar da pessoa, sentir, né? É como você já morou na rua, eu morei na rua. A gente muitas vezes olha para o morador do Rio e vê uma potência ali, escravo, né? Ah, você sabe do que... O cara pode pegar aquela história catastrófica e transformar num best-seller. Faz, mano. Então, assim, você saber qual é o teu propósito. Eu costumo dizer, né, que o melhor lugar para você estar é na vontade de Deus. E na vontade de Deus você não consegue se isolar. Você vai ter que servir. Vai ter que... Na vontade de Deus, você vai ter que servir. Vai ter que contribuir. Vai ter que ajudar alguém, estender a mão, fazer algo em prol. Ou a própria questão de estar aqui hoje passando esse conhecimento é um propósito. Né? Por exemplo, você que está nos ouvindo, você pode mudar os teus hábitos, que isso vai mudar a tua vida. Claro que vai. Então, esses são os melhores mecanismos, né? Muitas das vezes, esse dia, não cortando, e já vamos concluir, né? Vamos falar mais um. Para concluir, o Hudson vai voltar. Mas só para vocês entenderem, uma irmã me ligou e falou, pastor, eu tenho vontade de fazer a obra de Deus e não sei como. Eu falei, irmã, ela tem condições? Eu falei, faz o seguinte, faz 10 marmitas, vai na rua à noite e entrega. A obra não é dentro do templo ali. Porque a igreja forçou a pessoa a viver naquele... Aí ela falou, pastor, mas eu posso fazer? Eu falei, claro. Nossa, e ela foi. E ela me mandou mensagem chorando assim, o vínculo que ela criou só de levar a marmita. Eu falei, agora pega, você conhece muita gente e continua fazendo. Sim, exatamente. E disso vai gerar outra... Eu falei pra ela, você vai ver que vai vir outras ideias, aí já vai vir frio, já vai vir, né? Distribuir cobertor, já vai querer levar a gente para casa. E aí a pessoa ela vai se sentindo. Que é tão simples, mas parece que a religião, isso que você falou é muito forte, né? A pessoa se fecha dentro de um sistema e acha que os outros têm que fazer, sendo que ela tem que fazer. Jesus não mandou os pastores e obreiros ir. Jesus disse, ide vocês e anuncie essas boas novas a todos. Inclusive, então, Paulo levou 3 anos para encontrar o pessoal em Jerusalém, né? Depois de 3 anos, só depois de 14 anos que ele voltou ainda. Né? Voltou para... Porque ele tinha um chamado e aquilo ali tocou mais forte, né? Vamos para mais aqui, ó. Eu vou listar eles rapidinho aqui, ó. Organização. É que dá vontade de falar de cada um, mas organização, coragem, mansidão. Não tem como você ser uma pessoa irada que briga com todo mundo, que quebra tudo. Você precisa ser manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Coragem, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, se o amor de Deus por você se reconhece como amado de Deus, não tem por que você ter medo. A pessoa que reconhece que Deus a ama, ela perde todo o medo. E aí vem a coragem. Por quê? O perfeito amor lança fora todo medo. O amor de Deus por nós, não é o nosso, né? Porque o nosso é falho. Mas o amor de Deus por nós lança fora todo medo. Então não tem como você permanecer medroso, né? Com medo, com receio das coisas. Você fica corajoso. Mansidão, apoiar as pessoas. Tem gente que fala, mas apoiar a pessoa é o melhor do mundo. Precise de alguém para você ver. Se coloque no lugar da pessoa que está precisando. Aí você vai entender. É verdade, é o melhor hábito. Me ajudou. Entendeu? Para quem não tá precisando, é um hábito qualquer. Agora precisa pra você ver. Fique sem ter onde morar, fique sem ter o que comer, fique sem uma roupa pra você vestir. Aí você vai ver por que é o melhor hábito do mundo. Aí, senão você não vai entender. É o hábito de decisão.
Nossa, Eu tenho uma lógica da minha vida que é o seguinte, eu nunca decido as coisas 2 vezes. Se eu decidir, já tá, não é que eu não posso mudar de ideia, Jesus mudou de ideia. Eu não vou na fé, de repente apareceu lá, certo? Não é que eu não posso mudar de ideia, mas a decisão que eu tomei, eu não tomo de novo. Por quê? Já está tomado. Eu não fico, porque isso gera desculpa. Meu cérebro vai querer dar desculpa para não fazer, para não ir. Entendeu? Então, eu tomei a decisão de ir para academia 9 horas. Então, beleza, deu 9 horas, eu não tenho mais que pensar sobre isso. Já decidi, pego e vou, acabou. Vida saudável. O teu corpo nós viemos para a Terra embarcados em um corpo. Nós somos seres espirituais embarcados em um corpo físico. Se você fizer uma viagem com o teu carro de 2.000 quilômetros, se você não fizer a manutenção, não cuidar dele, né? É muito mais fácil tratar o carro todo alinhadinho. E essa cultura o brasileiro não tem. O meu corpo só vai procurar ajuda quando tá. O meu corpo me leva. Com infarto. Né? Eu sou espiritual. Eu sou um ser espiritual, mas meu corpo está me levando. Então eu preciso cuidar do meu corpo, ele me levar mais longe, senão não vou chegar muito longe da viagem. Então o que vai acontecer? Quando você cuida do teu corpo, automaticamente você vive mais, vive melhor. Transforma. Inclusive, isso são hábitos angulares, que outra hora nós vamos falar. Aquele hábito que você instala e ele gera outros hábitos. Aí vai... Automaticamente vem outro... Aí o cara para de fumar, o cara para de... Por incrível que pareça, o cara fica mais organizado. Eu duvido você começar a fazer exercício e não ficar mais organizado. Você vai começar a arrumar as coisas. Sim. É automático. Vai limpar a tua casa, vai desentulhar as coisas, vai jogar fora as coisas do guarda-roupa, do que tá tudo velho, guardar, que você não usa mais. Saber dizer não. Se você falar sim pra tudo... Quer saber se a pessoa tem fracassos na vida? Só saber se ela fala sim pra tudo. As pessoas de sucesso falam não. Quando precisa. Não é que você vai negar pra todo mundo. Como que você faz isso? A minha resposta padrão pra todas as perguntas é não. Vamos fazer tal coisa tal dia? No meu cérebro já tá a resposta não. Daí eu decido se falo sim ou não. Entendeu? Porque a padronizada é não. Só que quem tem dificuldade de falar não, o padrão é sim. Me ajuda aqui, cuida das coisas pra mim, faz isso, empresta isso. Faz frustrado. Dá isso aqui, pega isso aqui, faz isso, vai pra lá, sabe? Sim. Acabou você, meu filho. Eu lembrei da história de uma pessoa que começou a dar comida para a história, ela tinha que dar comida, deu para todo mundo, e na hora dela ter para ela não tinha. Eu lembrei dessa história agora. E é assim, quem diz sim é assim. Tudo esgota e a hora que você precisar, você não tem. Não tem. Então, quando você diz não, você tem reserva. E tem mais um problema. Se você falar sim para todo mundo. O dia que você fala não, você é a pior pessoa que você não presta. Pessoa do mundo. Que você mudou, que você não é mais o mesmo, que você não serve para nada, daí você não serve mais. Ser pago por resultados. Porque quem recebe por horas trabalhadas, ele está limitado naquilo ali. Não estou falando que você não pode trabalhar, não estou falando quanto trabalho, quanto a CLT, não estou falando isso. Mas eu acredito que existe uma outra forma para você crescer, desenvolver, que não seja... a limitação, hoje, você tocou num... Repete o tópico aí sobre a questão do... Ser pago por resultados, não por horas trabalhadas. Agora, veja bem, olha como é difícil essa questão. As pessoas, elas acreditam no Brasil o seguinte, foi programadamente um hábito dos pais e avós, você tem que trabalhar num lugar registrado para você ter 13º, férias e segurança. Deus me livre se acontecer alguma coisa com você, que pelo menos você está segurado, estando trabalhando, registrado. Aí tem empresários que têm funcionários que carregam a empresa nas costas. Tem. E ele está desfrutando dos milhões e o funcionário está ganhando um salário lá, limitado. Então, o cara tem um potencial imenso de gerar riqueza, mas está gerando riqueza para os outros em vez de... Por quê? Porque é limitado ao medo. Né? Então, ele trabalha pelo salário e não pelo resultado que ele proporciona. Sim. E ele poderia empreender dentro da própria empresa dentro da própria empresa. Ou pegar todo o conhecimento e começar a empreender e gerar riqueza. Mas ele ficou limitado e é muita gente assim. É muita gente que tem potencial de ter seu próprio negócio, de abrir algo, de fazer algo. Sim. E ele se limita, por quê? Porque é um conhecimento. Outra coisa, faculdades, escolas, as pessoas... O que as pessoas vão fazer na faculdade? Formam um profissional. Sim. Que limita ela. Claro que sim. E outra coisa, nenhuma faculdade ensina a pessoa a administrar dinheiro. Não. Eles querem que você se forme para ganhar bem, para você alimentar a indústria do consumo. Claro. Então, e aí a pessoa, ela está limitada a um salário, ela gasta além do salário. Sim. O cartão estoura. Por quê? Porque ela foi induzida a trabalhar por aquilo para viver endividada. Inclusive, e gera uma bola de neve e a pessoa vive escrava. Ela está construindo casa no terreno dos outros. É isso aí.
Porque ela tá realizando o sonho dos outros, achando que tá realizando o dela. E o que que acontece? Quando você trabalha por um salário, você entra dentro de um sistema. Esse sistema, ele quer que você passe horas trabalhando para você não ter tempo de fazer outras coisas. Para você não ter qualidade de vida. Então você se estressa, vira escravo, fica preso dentro de um local, dentro de um sistema que você não consegue sair, porque você ganha menos do que você poderia produzir se você fosse fazer algo fora, e você não consegue se manter. E aí você não sai porque você não consegue se manter, e aí você fica dentro aquela roda de hamster ali, girando. Outra coisa muito importante que é... E aí nós vamos ter que terminar, porque eu já tenho a outra convidada aí. Só para entender, Hudson, essa questão, se você faz algo que você não gosta, você é um escravo. É escravo. E tem muito profissional trabalhando em algo que não suporta, que não gosta. Tem. Então já vai reclamando para a empresa. E tudo isso gera um hábito e um ambiente terrível. Reclamação. Você vai trabalhar reclamando, volta para casa reclamando. Ixi. Quando você faz o que você não gosta. Agora, toda pessoa bem-sucedida que eu conheço, ela ama o que ela faz. E para amar, você precisa Pode ser simples. É um enfermeiro, é um professor, é um motorista. Você vê o brilho no rosto da pessoa trabalhando. Por quê? Porque ela gosta do que ela está fazendo. Então, isso gera satisfação e ela está vivendo o propósito dela, porque ela está bem. Está bem. Agora, tá desfrutando e está contribuindo. Tem muita gente que está fora da casinha. Ó, comprometimento é o próximo. Resolver problemas. Quem não resolve problema não consegue... É uma das chaves. Qualquer dia podemos vir falar aqui só sobre resolver problema. Gestão da emoção, saber lidar com as emoções. SDRV. Sem desculpa, sem reclamação e sem vitimismo. Eita, aí é foda. E resiliência. Agora, essa questão de resolver problema, Mike Murdock, né? Por mais que muita gente critique ele fala que é uma das chaves da prosperidade é você resolver problemas de pessoas. Isso é uma chave de riqueza, quando você se compromete a resolver problemas de pessoas. Meus irmãos, eu gostaria, tá aí o Instagram do Hudson, tá aí, né, Alad? Coloca na tela. Ed Ferrari, esse aí é o nome que Deus me deu. Ed Ferrari, o hackeador, o hacker de cérebros. E eu gostaria que vocês fossem lá no Instagram dele. Agora, tá aí na tela e tá aí no chat. Se inscreva, envia mensagem se você quiser conversar com ele. E lá tem um link na bio, lá você pode se inscrever. E nós queremos te agradecer, Hudson, por estar aqui conosco. Né? Obrigado. Foi através dele que vai vir o doutor Haroldo daqui a pouco, doutor e pastor. Mestre. Você é mestre da escatologia. Mestre de escatologia, nós vamos aprender muito sobre o Apocalipse. Até pedir para ele vir um pouco mais cedo. Vamos ver se ele vai chegar. É bom, hein? Que ele é... Eu tomo uns café com ele de vez em quando, que eu aprendo mais do que muito lugar aqui. Ele vai estar aqui eu creio que a gente vai começar um pouco mais cedo, às 19h30. E nós vamos ter agora, às 18 horas, 18h10, outra... Nós vamos desconectar e conectar, né, Alad? Isso. Nós vamos desconectar e logo mais a gente volta. Obrigado. Obrigado, Hudson. Eu. E eu gostaria de orar por você, como a gente ora todo o podcast, pela sua vida, seu ministério. Que esse livro venha a ser sucesso e o que você precisar de nós aqui, nós estamos à sua disposição para crescermos juntos. E o segredo da mudança de hábito é o espírito mudar, né? Se a pessoa vai entender isso, ela vai conseguir. Sim. Então, tem muita gente impactada. Tem pessoas que estão dizendo aqui que ficou impactada com a... Eu não li os comentários ali. Sim, depois você lê lá, tem como ler. Não respondi perguntas também, não sei se me perguntaram, mas pode me perguntar lá no privado que eu respondo. No privado. Então, a gente se empolga, vai falando. Tem gente que se identificou muito com tudo que foi falado aqui, né? Bom. Muita gente ficou impactada com o testemunho da sua mãe, que é muito forte esse testemunho. Muito forte mesmo. O momento que Deus preparou você para estar lá com a sua mãe no momento da morte, ela morrer no seu braço. Então, tudo é Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, muito obrigado pelo nosso querido irmão Hudson estar aqui conosco, nos entregando, Pai, o conhecimento e a sabedoria que o Senhor deu a ele. E que o Senhor venha abençoar sua vida, seu casamento, sua família, todo o seu projeto, todo o seu
o seu propósito, o livro que ele vai lançar agora no mês de agosto. Senhor, que haja um crescimento, Pai, na sua vida, na vida das pessoas que o ouvem, e que ele venha ser uma bênção, Senhor, aonde ele colocar a planta do pé, estender a mão e abrir a boca. Eu quero pedir a tua bênção sobre todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, que precisam de uma mudança que está dentro delas mesmas. Que elas venham se confrontar e mudar os seus hábitos e ir em direção ao seu propósito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém.